Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento a gente vai estar se conectando aqui através desse vídeo, mas desde já gostaria de agradecer muito aqui quem é a primeira vez que está se conectando, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito obrigada a quem está retornando aqui, continua se conectando, continua acompanhando os conteúdos, muito obrigada de coração por todas as mensagens de apoio, todas as mensagens de carinho, né? Todas as sugestões que vocês têm trazido aqui para eu estar compartilhando, estar ajudando aqui nos conteúdos, né? E para quem não me conhece, eu sou a Jaque Liberato, eu sou terapeuta multidimensional, trabalho com ferramentas quânticas, né? Que são ferramentas de cura que onde a gente pode estar trabalhando questões ilimitadas e independente daquilo que seja intencionado, vai estar atuando em todos os níveis, em todos os campos do nosso ser, seja a nível físico, mental, espiritual, né, energético. Então, essas ferramentas, elas vêm para contribuir com o nosso processo de cura interior, despertar de consciência, né, e também está contribuindo para que a gente esteja se tornando cada vez mais uno com a nossa essência, relembrar nossa verdade de alma, acelerar nossos processos de autocura, né? Então ela tem assim uma capacidade muito abrangente, por isso, né, que elas são multidimensionais. E também, para quem não me conhece, pode estar me encontrando através do @a chama da cura, que é onde eu falo mais sobre o meu trabalho, onde eu compartilho reflexões, onde eu trago textos, mensagens canalizadas, né, dos seres arcturianos, que vem para ser entregues aqui para o coletivo e tá impulsionando nesse processo de transição planetária e que a gente possa estar se auxiliando, né? E hoje eu vou estar falando sobre um assunto um pouco mais específico que uma pessoa pediu aqui nos comentários para eu estar me aprofundando para falar sobre espelhamentos em uma dinâmica de chamas gêmeas, né? Então, o que são os espelhamentos, como eles podem acontecer, por que eles acontecem, né? Qual o propósito deles e como lidar de uma forma melhor, tá bom? Então, assim, para quem tem curiosidade sobre isso, ou também pode sentir que tá numa dinâmica, tudo isso vai ser para tentar auxiliar um pouco nesse processo que pode ser bastante desafiador, né? No início, principalmente. Então, assim, tudo que eu for trazer aqui, eu vou estar falando de uma forma um pouco mais pessoal, através da minha própria experiência e de tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo desses 3 anos, né, que fizeram 3 anos agora em abril, que a gente está em dinâmica, eu e minha contraparte, né, então o que eu fui aprendendo através dos espelhamentos e a gente está contribuindo uns com os outros aqui, para quem também pode estar passando por isso, tá bom? Então, assim, gente, princípio, né, um espelhamento. O que é o espelhamento? Como o próprio nome já diz, ele é um espelho. Então, eles são liberações que ocorrem de uma contraparte para outra, para estar espelhando aquilo que pode estar precisando ser curado naquele momento, né? Então, através dos espelhamentos, nós podemos ir nos direcionando em relação aos nossos processos de cura, entender quais são aqueles sentimentos que estão vindo à tona, né? Seja nosso, seja da nossa contraparte. E também eles podem acontecer de algumas formas, né? Então, assim, pode acontecer tanto pela vibração, né? Porque conexões de alma, no todo, elas são conexões divinas, né? Que estão conectadas pelo chakra cardíaco. Então, vem pelo chakra do amor incondicional, que na verdade é exatamente o que nós viemos ancorar aqui, né? Que é o amor incondicional. Nós viemos redescobrir esse amor incondicional dentro de nós mesmos e também poder manifestar aqui o amor incondicional com a nossa contraparte para poder estar contribuindo e expandir essa frequência aqui para o coletivo. Então, eles acontecem tanto por ondas vibracionais, liberações emocionais, quanto pode acontecer de formas telepáticas, né? E também por falas ou às vezes simples gestos ali,
simples comportamentos da nossa contraparte pode estar nos espelhando alguma coisa que também existe dentro de nós e que precisa ser curada, precisa ser trabalhada, né? Então, assim, com outras contrapartes também podem acontecer de maneiras distintas, né? Assim, em cada dinâmica ela vai acontecer da sua forma, né? Somos seres individuais, somos seres únicos, cada contraparte vem aqui com a sua história, vem com a sua jornada. Claro que existem fatores que são muito similares em diversas dinâmicas, né? Mas lembrando que cada um vai passar da sua forma, não existe uma fórmula para passar por uma dinâmica, não existe um padrão, né? Pode existir aspectos muito parecidos, como ficar tempos afastados, né? Já existem outras conexões que a contraparte ela vem de tempos em tempos entrar em contato, mas ainda assim não é firmada ainda e ancorada à divina união, né? Porque ainda existem coisas que vão ser espelhadas nesses retornos. E assim, é muito particular, tá bom? Então, aqui eu vou falar mais sobre a minha experiência, tá? Mas claro que existem também outras situações que podem acontecer de forma tanto similar quanto diferente, tá? Então, né, sabendo que os espelhamentos eles vêm para nos estimular e nos impulsionar para os processos de cura, é necessário a gente compreender também que, assim, tudo que for naturalmente espelhado não está sendo algo que nem sempre nossa contraparte está fazendo intencionalmente, né? Assim como nós também não estamos espelhando algo intencionalmente, até porque no início, no começo, nós não temos essa consciência, nem sempre nós já sabemos que estamos numa dinâmica. O começo pode ser muito confuso, pode ser muito bagunçado, entender tudo. Então, assim, é necessário entender que nós, nossos divinos femininos ou masculinos, não são culpados, tá? E também eles não vêm aqui para nos despertar propriamente as feridas, vêm para nos espelhar quais são essas feridas, né? Mas não para nos fazer sofrer, não para nos fazer mal, né? Para ser tóxico, como muitas pessoas colocam em torno dessas questões envolvendo chama gêmeas. Então, em nenhum momento a chama gêmea ela vem para ser alguém que vai ser um peso na nossa vida, né? Que é aquilo ali que é só bagagem kármica e vai ser maior nó que a gente já sentiu, que vem pra desequilibrar toda a nossa vida. Na verdade, não existe ninguém além da nossa contraparte mais alinhado para estar nos espelhando a nossa verdade, para estar nos espelhando essas feridas do que eles, né? Porque somos a mesma alma em corpos diferentes, né? Então é importante lembrar disso. Nós estamos vivenciando experiências em corpos diferentes, mas possuímos o mesmo eu superior, a mesma centelha divina, a mesma frequência energética, né? Somos ali realmente o mesmo corpo vibracional, o mesmo corpo de luz, porém em polaridades que se dividiram em corpos distintos, né? E assim, nenhuma contraparte vai vir para nos causar feridas. Na verdade, até mesmo de uma forma que pode ser muito sutil, muito besta, assim, pode estar espelhando alguma questão que talvez nem a gente sabia que era tão profunda na gente, desperta ali uma ferida, desperta os nossos vazios, né, nossas faltas emocionais, ou então crenças limitantes que nós tínhamos em relação a alguma coisa, e tudo isso vem para ser sempre enxergado e não para nos fazer ali sucumbir no sofrimento, ou então nos entregar a essas feridas e ser uma conexão que só traz sofrimento, né? Então é importante a gente desconstruir essa ideia sobre conexões divinas, porque como o nome já diz, né? Tudo que é feito pela espiritualidade é divino, então vem para nos impulsionar para o bem maior, para nos fazer transmutar todas as nossas bagagens, né? Vem para nos abrir para a cura. Então não existe mais nada tão divino do que alguém que vem para nos auxiliar no nosso processo de cura, né?
Então vou falar do início. Como que começou todo esse processo de espelhamento. Pra quem já viu, ou pra quem ainda não viu, eu tenho um vídeo aqui onde eu conto um pouco da minha jornada, né? E desde o momento que eu comecei a conversar com a minha contraparte, nós já estávamos ali espelhando algumas coisinhas, não no sentido de feridas, mas nós já estávamos espelhando coisas pra gente perceber que nós estávamos, na verdade, nos reconhecendo e não nos conhecendo, né? Então, conforme a gente ia conversando, eu comecei percebendo que nós éramos muito parecidos na nossa forma de se expressar, na forma de escrever, né, nos nossos pensamentos, principalmente nas nossas histórias de vida, as questões emocionais, né, a gente tinha muito essa abertura para estar conversando sobre nossos padrões de criação, né, sobre como nos sentíamos em relação a questões familiares. Então, assim, desde aquele momento, por mais que não parecesse, nós já estávamos nos espelhando ali algumas feridas, né, algumas questões não resolvidas dentro de nós. Parecia que era só uma conversa, mas já estava nos trazendo à tona ali coisas que seriam trabalhadas, né, futuramente. Ao mesmo tempo que trazia também toda a questão do amor incondicional. Então, por mais que, né, fosse ali muito cedo, mas eu já senti em algum nível que existia uma coisa muito genuína, assim. Claro que naquela hora eu não ia dizer que era amor, né? Mas, assim, era aquele carinho genuíno pela pessoa, como se tivesse sendo um grande presente estar conhecendo ela ali naquele momento da minha vida, né? Como se fosse algo que vem de uma forma muito leve e que havia muita reciprocidade, havia muita abertura pra gente estar compartilhando nossas experiências, né? E principalmente pra gente ser nós mesmos. Então, assim, eu não tinha medo de falar coisas pra minha contraparte, né? E também eu sentia que ela também era bastante aberta pra conversar comigo e a gente falava sobre isso, né? Que nós nunca tínhamos tido essa abertura com ninguém. Principalmente assim, né? Você tá conhecendo uma pessoa, óbvio que isso não é muito comum, a gente ter tanta abertura assim pra contar coisas tão íntimas, né? Então, assim, já havia ali uma grande frequência vibracional que estava sendo reconectada, né? Estava sendo ali reconhecida. E quando foi pra gente se conhecer pessoalmente, foi quando eu senti ali, já no dia antes de sair de casa, eu senti minhas inseguranças vindo muito à tona. Então, até eu chegar lá, eu tava muito insegura comigo mesma, né? E, não coincidentemente, dias atrás, minha contraparte tinha falado que havia um amigo, né, que foi encontrar uma pessoa que foi se conhecer, e depois disso a pessoa não falou mais com ela, né, com esse rapaz. E aí ficou por isso mesmo, ficou uma coisa mal entendida ali, né, a pessoa sumiu, deu um gaslighting ali, e depois acabou, né? Cada um foi pro seu lado e o rapaz ficou sem entender o que aconteceu, né? Achou que tinha ido tudo bem e tal. Só que aí, quando ele compartilhou isso comigo, já entrou na minha cabeça, né? Então, assim, era a minha insegurança, só que ela foi trazida à tona ali e eu fiquei dias antes de encontrar com ele muito insegura, porque eu falei, mas por que será que ele me falou isso? E tipo, será que esse é o medo dele? Que sei lá, ele pode ser um pouco inseguro e aí ter medo de eu não gostar dele, né, depois do primeiro encontro e a gente se afastar do nada. Então, tipo, eu já sabia que mesmo que as coisas não fluíssem, eu era uma ferida dele, né? Então ele tinha um pouco esse medo de a pessoa simplesmente não dar mais, não conversar mais e sumir, né? E esse também era o meu histórico, né? Eu tinha ali relações muito esporádicas, mas que, consequentemente, todas que eu ia conhecendo, até me envolvia por um tempinho, mas elas sumiam. Então, assim, começou a me liberar esse medo, porque, tipo, eu tava gostando muito de estar conversando com ele, e eu fiquei muito preocupada mas e depois do primeiro encontro, como que vai ser isso, né? E se ele parar de falar comigo, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a lembrar, né, dessa situação que ele contou sobre o amigo dele. E aqui já foi me despertando um monte de insegurança. Você
Só que, né, a gente chegou lá, foi tudo, assim, muito maravilhoso mesmo. Da minha parte, pelo menos, né? Eu me senti realmente em casa. Foi ali que eu entendi que nós estávamos... Olha, 9-9 aqui no vídeo. Foi ali que eu entendi que era algo que me trazia muita leveza, que era diferente de tudo que eu já tinha experienciado, né? E como eu disse, quando a gente encostou uma mão na outra, foi quando eu senti essa sensação de lar, né? Como se essa pessoa trouxesse a lembrança de um lar que eu sentia falta e eu não sabia qual que era esse lar, né? E aí, sim, depois que a gente foi embora, foi ocorrendo o afastamento. Então, assim, foi acontecendo exatamente o que já tinha acontecido em outras situações que eu vivi, né? Basicamente todas. E aí veio os primeiros espelhamentos. Então, assim, no começo foi muito difícil. Nossa, porque assim, eu tinha um pouco de ansiedade em algumas questões da minha vida. Por exemplo, eu era muito tímida, eu era muito reprimida, eu detestava falar em público, assim, qualquer trabalho de faculdade, qualquer trabalho, assim, desde criança que eu tivesse que me expor e eu ia saber que as pessoas estavam ali olhando pra mim, e aquilo me deixava em uma trava enorme. Então, assim, sempre foi muito difícil nesses aspectos. E aí, toda vez que eu tinha que apresentar alguma coisa, eu não conseguia dormir direito, né? Ficava ali preocupada, ficava ansiosa já, fazendo várias cenas na minha cabeça, né? Só que depois que eu e minha contraparte deixamos de fato de nos falar, que houve esse rompimento ali no físico, né? Da gente não ter mais contato mesmo, foi quando começou a despertar meus primeiros espelhamentos profundos, assim, que eu diria que é como é o nome que as pessoas dão, né, sobre noites escuras da alma, que é quando vem ali as feridas mais enraizadas, mais antigas, que estavam ali muito tempo sendo carregadas na nossa alma, talvez não só dessa vida, mas de outras vidas, né, e que vem para ser para vir à tona, para serem liberadas. Então, as noites escuras da alma nada mais é do que essa grande liberação das dores, né, das feridas, dos traumas. Então, assim, as primeiras semanas, que foi onde começou a se manifestar os maiores espelhamentos, né, foi muito desafiador, porque eu não entendia ainda o que estava acontecendo, né? Eu sabia que era uma pessoa ali que eu tinha realmente vontade de conhecer mais profundamente, que as coisas tivessem dado certo, né? Naquele momento eu não sabia o que a gente compartilhava ali, que nós éramos chamas, que a gente estava numa dinâmica. Então, pra mim, era assim, aquilo era a finalização, né? Então, de novo, aconteceu de finalizar de uma forma mal resolvida ali na minha vida, né? E isso despertou as feridas da minha alma. Então, assim, em outras experiências que eu tive com outras pessoas, eu não me importava com a partida das pessoas. Tipo, eu lidava muito bem. Se as pessoas, tipo, se teve que sair da minha vida, então saiu, sabe? Porém, a ferida que ficava era, de novo, eu tô passando por isso. De novo, eu tô me sentindo rejeitada. De novo, eu tô sentindo que eu não sou suficiente. Então, assim, o que estava sendo espelhado eram as minhas feridas de outras situações que aconteceram e que também vinham, né, da minha infância, né, feridas da rejeição, de não ser ouvida, né, tudo isso ser meio que, como é que eu vou dizer, como se minhas necessidades fossem ignoradas. Então, assim, tudo isso, toda essa bagagem inconsciente veio à tona e, assim, foi uma crise de ansiedade profunda, assim. Eu achava que era uma crise de ansiedade, porque a gente se viu no final de semana e logo nessa semana aconteceu o fechamento de tudo, né? Houve o início da pandemia e aquelas medidas de proteção de isolamento. Então, assim, foi um período que eu achei que eu estava extremamente já sentindo os impactos da pandemia, de todo o isolamento, né?
E eu achava que ali era a minha primeira crise de ansiedade. Então, assim, era tudo muito novo pra mim. Foi bem assim, conturbado emocionalmente, porque quando a alma vem com as feridas dela, é só choro, né? Então, assim, chorei muito, assim. Eu acho que nesses 3 anos eu chorei mais do que minha vida inteira. Muito, gente. Olha que, assim, eu sou canceriana, mas o povo da minha família, né, até fala, nossa, mas você é canceriano, mas eu não vejo você chorar, né? Mas eu choro, assim, coisas que me emocionam, né? Que tocam o meu coração. Chorar mesmo, assim, por qualquer coisa, assim, não tenho muito costume, né? Mas eu diversas vezes, assim, no início eu tive muitas crises de choro, né? Sentia uma pressão muito forte no meu peito, porque é como se a alma ela viesse tão forte, assim, para liberar tudo isso para fora, que parece que seu peito não vai dar conta, sua respiração ela fica ali acelerada, seu coração fica acelerado e parece que, assim, é como se você fosse explodir, de verdade. É uma sensação parecida com essa. E, assim, é difícil compreender tudo isso, né? Talvez para quem não está numa dinâmica ou para quem não tem consciência do que realmente é uma conexão ali onde existe essa ligação, né? E assim, nem que eu tente explicar, pode ser que eu consiga traduzir esses sentimentos e toda a força que tudo isso vem para ser expurgado, sabe? Para ser liberado, vem pra, tipo, para você pôr para fora mesmo tudo isso. Então, assim, é muito, muito profundo, é muito intenso. É difícil, né? Tipo, eu já era uma pessoa que, por eu ser mais sensível, eu já identificava minhas emoções, já tinha o hábito de poder trabalhar nas minhas emoções, e eu também já vinha de 7 anos de terapia, né? Então eu já estava ali num caminho que eu estava aprendendo a me resolver. Inclusive, foi nesse período que minha terapeuta também passou por uma cirurgia, então eu tive que começar a caminhar sozinha, sem poder estar ali nos atendimentos com ela, então eu tive que lidar com essa situação sozinha. E para quem também acompanhou aqui o outro vídeo, eu falei, né, que teve uma leitura que eu fiz de tarô com outra pessoa meses antes de conhecer minha contraparte, que falava que eu viveria uma situação, né, uma experiência na minha jornada que só caberia a mim e a espiritualidade, né, e a essa relação, que quanto mais eu fosse buscar fora opiniões, mais eu ficaria presa e poderia me confundir ao invés de me ajudar. Então, assim, foi um período que até mesmo na terapia trouxe à tona ali uma possibilidade de eu estar querendo que meu campo ficasse aberto para a pessoa e que eu tivesse querendo sentir ali, né? Tipo, o apego em achar que só porque eu tava sentindo aquela pessoa ali, isso era algo que era bom, né? Então, assim, não era isso que eu tava sentindo. Na verdade, por mim, eu não queria sentir nada daquilo, né? Eu não tava feliz, porque, nossa, significa que, nossa, a gente é muito conectado, né? Ai, tô sentindo a pessoa, a gente, né, muito ligado, né? Uma conexão muito forte. Não era isso que eu tava sentindo. Era algo que era diferente de tudo e eu tava querendo um caminho pra entender, pra poder saber lidar com aquilo, porque foi algo que eu nunca passei, né? Nunca vivi antes. Então, assim, no começo é muito desafiador, porque tem as questões do externo, né? As pessoas ao nosso redor, assim como nós não temos dimensão do que é o conhecimento do que são conexões de alma, tão pouco as pessoas ao nosso redor, a não ser que nós estejamos num contexto familiar ou de amizades que sejam mais abertas espiritualmente, possa ali nos trazer algum insight e a gente, né, entender que pode ser aquilo, mas ainda assim nosso ego tá ali e por anos nosso ego dominou todo o nosso interior, né? A gente vinha ali de uma vida inteira agindo através do nosso ego e não através da nossa essência, até porque a gente talvez nem era aberto para ter essa compreensão, né?
E é desafiador porque a gente entra numa negação muito profunda. Então, cada vez que a gente sente um espelhamento da nossa chama nesse estágio inicial, a gente quer, sei lá, quer fazer tudo, menos lidar com aquilo, né? Então, assim, por que eu tô pensando tanto nessa pessoa? Por que ficar aqui centrado pensando nessa situação? Por que as coisas aconteceram assim e eu não consigo... eu preciso me dedicar às minhas outras coisas, né? Eu não posso ficar aqui só me desgastando mentalmente, emocionalmente, tentando entender o porquê de tudo isso, né? Só que, ao mesmo tempo, a espiritualidade também vai nos impulsionando para o processo de cura. Então, cada espelhamento que vem é para nos contribuir com o nosso processo e espelhar aquilo que nós vamos começar a lidar naquele momento, né? Então, assim... começo pra mim foi ferida de rejeição, né? Veio ali as crises de ansiedade, no caso, as sensações que pareciam ser, né? E foram me levando para os processos de cura. Então eu falei, não, teve uma época da minha vida que eu me conectei muito comigo mesma, né? Eu buscava, né, firmar mais minha relação com meu anjo da guarda, né? Então foi por esse caminho que eu comecei a lembrar o que eu fazia antes para me manter em equilíbrio. Só que me veio assim, não é algo que eu vou fazer só porque eu estou mal, na verdade é algo que eu quero começar a fazer e ter comigo mesma. Então foi onde eu também aqui em casa eu comecei a fazer reforma no que eu podia, né? Então foi algo que falei, não, eu preciso focar em coisas que vão contribuir. Então tinha coisas que eu já estava meio insatisfeita aqui, comecei a comprar coisas, fui fazer as reformas, né? Ocupar meus dias, fazer algo que pra mim ia ser benéfico, né? Algo que eu tava precisando também, e eu falei, agora é o momento. Então também, tipo, foi onde eu comecei a acender por em cada semana eu ia acendendo uma vela, eu ia ali conversando com o meu anjo da guarda, coisa que eu não tinha muito costume antes, mas eram noites escuras da alma tão fortes, tão profundas, que eu falei, meu Deus, eu preciso conversar com alguém, mas eu sei que no meu contexto ali ninguém vai entender o que eu tô passando. Eu já recebi aquele conselho outra vez, né, da espiritualidade, então é com ela que eu tenho que falar. E foi quando eu comecei a buscar meu contato maior com o meu eu superior, com equipe espiritual, né, ter esse contato mais espiritual comigo mesma e com todo o amparo que eu poderia ter do divino, porque eu saberia que nesse momento aqui na 3D as pessoas com quem eu tinha contato e eram mais próximas não tinham essa abertura para poder me compreender, e talvez eu ia me julgar mais do que me auxiliar, né? Meu ego ia ficar ali predominante, em negação, e ser muito mais prejudicial para o meu processo. Então é como se minha alma naturalmente me levasse para falar, não, agora é conexão com você mesma, né? Silencia o externo e vamos lá, vamos nos conectar de novo, ter essa relação mais íntima e buscar todo o auxílio espiritual. Então eu fui por esse caminho. E aí eu fui vindo com meditações, né? Tudo que eu ia sentindo, tipo, comecei a lembrar, por onde que eu me senti rejeitada a primeira vez, né? Onde eu achei que eu fui esquecida ou que, sei lá, não houve algo resolvido ali, algo ficou pendente, né, na forma como eu me sentia e tal. Então foi aí que eu fui encaminhando todo o processo, e acredito assim que olhando agora tudo aconteceu da melhor forma, né? De alguma forma ali teve muito auxílio, muita intervenção da espiritualidade para me guiar, porque assim, eu ainda não tinha consciência da multidimensionalidade, conexões de almas, nada disso. Então eu não tinha o amparo que eu teria hoje com ferramentas quânticas, né? Ferramentas ali multidimensionais que poderiam me auxiliar na liberação das feridas. Então foi algo que passei, assim, eu e a espiritualidade sozinho mesmo, e foi tenso, né? Mas assim, lembrando que o que é difícil, na verdade, é lidar com as nossas próprias feridas, né? Porque se fosse simples, a gente já teria enxergado elas há muito tempo, né? Então, tanto eu quanto a minha contraparte poderíamos estar
há muitos anos, a vida inteira ali, ignorando nossas feridas, ignorando realmente as origens de todas as nossas inseguranças, dos gatilhos que a gente sentia nas situações, né? E aí tudo aquilo veio de fato para ser espelhado, então não existia outro caminho, né? E assim, quanto mais a gente resiste, mais fica doloroso, porque a gente está se negando a algo que nossa alma está nos impulsionando, a gente tá se fechando para esse processo. Na verdade, as coisas vão se tornar cada vez mais fluidas quando a gente se abrir de fato para vivenciar o processo de autocura, né? Do contrário, quanto mais a gente permanece no ego, mais nós vamos meio que se enraizar nesse sofrimento, e isso vai prejudicar nossa própria saúde emocional, né? Porque a gente tá vindo para poder curar, para poder trabalhar e liberar essas feridas, e não para ficar se agarrando nelas, apegado às feridas e achar que nós temos que ficar sofrendo ali, né? E assim, ao longo do primeiro ano foi o mais denso, porque é onde vem todo o trabalho pesado pra gente lidar, né? Então as maiores feridas, todo aquele acúmulo que estava sendo trazido ali na nossa alma, vem de uma vez, né? Vem com uma carga energética, uma carga muito densa para ser trabalhado. Então pode ser que a gente vivencie muitas oscilações emocionais. Um dia a gente tá se sentindo bem, outro dia a gente quando vê, tá chorando de novo, né? A alma tá ali trazendo as questões. E pode ser tanto assim o choro em si, como, né, eu não sei como no caso minha contraparte sentia as dela, mas o que eu sentia é quando ela estava vivenciando as delas, né? Então as noites escuras de alma eu sinto quando ela passou, né? E era aquilo, eu já tinha passado pela minha e ela foi passar depois pela dela, eu senti tudo de novo, e as mesmas feridas que ela tinha também estavam vindo para ser refletidas dentro de mim, então vinha as liberações novamente, né? Então assim, é muito... O começo é bastante, assim, conturbado, né, nesse sentido emocional, porque você tá aberto para sentir, não tem outro caminho. Quanto mais você vai resistir a sentir, mais dor você vai sentir, porque você tá reprimindo suas próprias emoções, você não tá deixando que seu corpo se expresse da forma como ele tá encontrando para liberar todas essas emoções. Então é muito importante escutar o corpo, escutar a forma como ele vem para expressar tudo isso e para liberar. E, bom, o primeiro ano foi o mais denso, né? Porque foi onde a gente entrou em contato com tudo isso de uma forma direta. Vem tudo de uma vez, de uma forma meio brusca mesmo. Mas, claro, né? Eu tô falando aqui da minha experiência, pode ser que para outras contrapartes não tenha sido exatamente dessa forma. E como eu e minha contraparte não nos comunicávamos, eu não sabia muito assimilar o que eu tava sentindo no início, né? O que era meu, o que era do outro. Mas por que será que, tipo, hoje eu acordei tão bem, do nada me vem uma vontade de chorar ali e tipo, não aconteceu nada pra isso, por que eu tô me sentindo assim, né? E aí foi quando eu fui começando a entender que não estava vindo exatamente de mim, né? Não era algo ali que eu tinha sentido, vinha algum insight ou alguma memória que me trouxe, que me liberou uma dor. Na verdade, eu tava sentindo minha contraparte passando por alguns tipos de liberações com ela, ou até mesmo confrontos com o ego, porque é normal, a gente nega muito a dinâmica no início, até de fato entender tudo isso, porque assim, nós viemos de feridas de rejeição, de abandono, né, de ser trocada ou trocado, tal, de traição, pode ser também. E aí, como que a gente lida sabendo que a gente tá numa dinâmica espiritual com alguém? E, tipo, eu até então achava que eu tava bem emocionalmente, que eu tava bem trabalhada, bem resolvida, com autoestima boa, mas aí quando entrou todas essas questões, foi quando eu falei, gente, mas como assim, né? Como uma pessoa, como assim existe alguém que é igual eu e nós estamos compartilhando aqui uma experiência divina na Terra, por que tudo isso? Não, eu devo estar ficando maluca, e aí o ego vai
trazendo todas as paranoias, todas as neuroses e todas as distorções possíveis para que a gente não acredite naquilo e não se cure, né? Ele quer continuar no controle. Então, conforme a gente vai se curando, o ego ele vai sendo lapidado e vai sendo desconstruído. E nosso processo justamente é tornar esse ego saudável, assim como nós vamos nos tornar saudáveis para si mesmos, né? Só que antes disso, o ego ele vai ser muito acionado, ele vai entrar numa mentalização ali, numa racionalização extrema, onde a gente vai negar tudo que vier, a gente fala, não, isso não é verdade, né? Não pode ser, tipo, imagina, né? Nunca que eu iria estar numa situação dessa, porque justo eu, né? Uma pessoa ali que sou quem na fila do pão, tipo, sempre fui ferida, na verdade ninguém nunca nem gostou de mim. Eu também agora tô vendo que nem eu gostava de mim como eu pensava, então assim, jamais que a gente compartilha o amor incondicional, né? Então, vem todas essas racionalizações do ego e a gente fica preso na mente e assim, quanto mais a gente fica na mente, mais a gente estagna, né? Porque todo o processo vem pra gente lidar com as nossas emoções, confiar na nossa alma, confiar na nossa intuição. Enquanto a gente está dando mais poder para nossa mente, para o nosso ego, mais a gente vai ficar estagnado naquela energia ali de desacreditar, né? De achar que a gente tá doido, que jamais isso se fechar pro amor que tá dentro de nós, né? Que na verdade a gente veio para trazer amor para si mesmo e também tá curando nossa alma. Então, quanto mais a gente se nega, mais a gente tá se ferindo, né? Então, o nosso ego ele vem para ser trabalhado, para ser lapidado, desconstruído e a gente estar cada vez mais uno com as frequências da quinta dimensão, para a gente estar podendo ancorar a quinta dimensão aqui na Terra, dentro de nós, né? Confiar nos nossos canais interiores, intuição, naquilo que a gente recebe da espiritualidade, nos sinais, nas sincronicidades, né? Então, tudo isso, todo esse conjunto que nos faz impulsionar para o caminho da cura, né? De confiar em si mesmos, de acreditar que somos suficientes, de que somos completos, somos inteiros, de que não precisamos nos tornar algo para ser amados, né? Que nós já somos dignos do amor por si mesmos, por sermos quem nós somos, né? Sem se comparar, sem ficar ali se julgando, se criticando, acreditando no que todo mundo já disse pra gente um dia e a gente estava ali preso naquelas limitações, naquelas armadilhas mentais, naquelas crenças, naquelas distorções que não deixava com que a gente se enxergasse com verdade e enxergasse também o quanto nós podemos ser amor, o quanto nós podemos sentir o amor e se abrir para esse amor, né, que é o amor interno acima de tudo, o amor incondicional dentro de si mesmos. E teve numa outra fase assim que eu fui já sabendo mais ou menos o que era o espelhamento dele, né? E sabendo o que estava sendo liberado para mim. E só que teve outras vezes que começaram a vir de forma telepática. Então, assim, eu nunca tinha passado de fato pela experiência de ser trocado, até porque, né? As pessoas já sumiam logo de cara. Então, se foi porque achou outra pessoa ali, eu nunca soube, né? Porque eu também nunca fui atrás pra saber, nem ficar olhando a vida das pessoas e tal. Então eu realmente me desconectava e, tipo, continuava a minha vida focando em mim mesma, assim, no sentido de trabalhar, né? De estudar, que eu era mais voltada pra essas questões da minha vida, né? E só que, assim, às vezes, sei lá, eu tava fazendo qualquer coisa aleatória e vinha no meu pensamento assim, mas e se eu for trocada? E se a gente tem essa conexão divina mesmo, mas e se chegar no momento eu for traída? E se eu for trocada? E se eu não for suficiente? E se existir outras pessoas melhores? E como que eu vou ficar com tudo isso de novo? Então começou a vir pensamentos muito diretos pra mim serem no meu mental. Coisa que assim, eu nunca tinha passado por isso de fato, né? Então eu ficava, por que eu tô com tanto medo de ser trocada? Mas, tipo, nunca aconteceu isso comigo, então de onde que tá vindo tudo isso?
E aí foi quando eu comecei a entender quando que os espelhamentos eram telepáticos, né? Então, no fundo, eram questões que também existiam em mim. Por conta, eu nunca fui trocada, mas só que, ao mesmo tempo, eu tinha baixa autoestima comigo mesma, né? Eu tinha muitos problemas com minha autoimagem e tal. E eu, em algum momento, assim, quando eu fui conhecer ele, eu pensava, né? Depois que a gente se viu e foi tudo tão bem. Passou, assim, mesmo que fosse um pouco, mas eu fiquei me perguntando, mas e se, né? E se eu não fui exatamente o que a pessoa esperava? E se de repente ela encontra alguém melhor ali, né? Então, querendo ou não, mesmo que eu não tivesse passado por as experiências, né? Não sei se eu não passei mesmo, mas mesmo que eu não tivesse passado pelas experiências de ter sido deixada pra que a pessoa ficasse com outra, ainda assim eu tinha essas inseguranças dentro de mim, que isso talvez pudesse acontecer comigo também, né? Tipo, mas e se a gente, mesmo tendo esse amor, compartilhando esse amor, mas e se, sei lá, acontecer de eu sofrer uma grande decepção, assim, no sentido da relação, né, acontecer algo desse tipo, então algo que aconteceu com a minha mãe, acontecer comigo também, né, porque tinha essa ferida da traição presente na minha família, e foi onde as coisas vieram telepaticamente através da minha contraparte, porque eram as feridas que ela também tinha, né? Ela tinha esse medo e veio refletido pra mim em forma de pensamentos como se fosse eu pensando, só que nada tinha acontecido pra me levar a esse pensamento de eu começar a nutrir conscientemente esses pensamentos na minha cabeça. Então eles brotavam, sabe? Ia borbulhando assim pensamentos de comparação, de medo, de insegurança e tal, de validação. E no fundo, às vezes o divino feminino, ele vai vir, ele vai receber todas essas informações telepáticas para que a gente também possa auxiliar a nossa contraparte a realizar as curas dela. Então, assim, pode ser que no mais sutil da minha alma eu tinha essas feridas adormecidas, e aí eu, através do meu processo de cura, conforme eu vou me propondo a curar aquilo que chega para mim, naturalmente, energeticamente, nossa contraparte também vai ser impulsionada para trabalhar isso dentro dela. Então, às vezes, a gente vai espelhar um pro outro nossas feridas, e às vezes a gente vai sentir esses espelhamentos de outras formas que a gente sabe que não necessariamente eram feridas conscientes nossas, né? Mas, de alguma forma, a gente vai estar trabalhando isso internamente também, tanto para que a gente não seja succionada futuramente, né? E esteja encontrando essa firmeza, esse equilíbrio e segurança dentro de nós, quanto também para impulsionar nossa contraparte para os processos de cura dela, dessas questões, né? Então, às vezes, o divino masculino nem sempre ele tem essa abertura espiritual. Eu diria que é muito raro o divino masculino ele ser o que desperta primeiro, né? E eles também pode ser que não tenha essa abertura espiritual, muito menos emocional para lidar com as coisas. Então, a contraparte da divina feminina, ela vai vir para trabalhar isso primeiro, e conforme ela vai liberando isso dentro dela, curando isso na alma dela, né, nas camadas mais sutis e profundas, nosso divino masculino também vai passando por esse processo de cura, né? Mas claro que cada um sempre vai passar no seu próprio tempo. Então eu já estava muito aberta, né? Qualquer coisa que vinha na minha mente, já falava, vamos curar. Se tá vindo isso, então é porque é para ser trabalhado, então já vamos lidar com isso agora, né? Mas eu acredito que pode ser que o divino masculino resistiu bastante para começar esse processo de cura, né? De lidar com as questões emocionais. Então eu já pelo contrário, já era muito assim, sentia, já ia querendo lidar, e talvez as coisas aconteceram da forma perfeita, da forma que a espiritualidade nos conduziu para eu estar impulsionando para que ele se abrisse para de fato para o processo dele de cura, né? Já que pode ser que havia muita resistência, como eu disse, né? Minha contraparte, ela também não acreditava assim em espiritualidade, essas coisas. Quando a gente se conheceu pessoalmente, eu sabia que
ele falava coisas que eu falava, não, no fundo ele acredita sim, ele só não tá percebendo, né? As coisas que ele fala são muito profundas, tanto que uma vez ele disse, nossas almas se reconheceram. E tipo, fazia o quê? 1, 2 semanas que a gente tava conversando. Então, no fundo, a alma dele tava ali, dando vários indícios para ele que existia uma questão espiritual, de que ele tinha essa conexão com a alma dele, né? Mas ele precisava se abrir para ela, porque existiam muitas barreiras também que são colocadas pela sociedade, né? De que os homens não podem sentir, de que não pode lidar com as emoções, que você vai ser fraco se você se permitir sentir, né? Então existem todas essas barreiras e estruturas da sociedade em relação ao sagrado masculino também, e que por isso pode tornar ali o processo um pouco mais difícil, né? Haver uma resistência maior para de fato estar lidando com as emoções, né? Com o lado emocional e com as feridas emocionais.